Olá, graça e paz! Eu sou o pastor Evandro Soares, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Seja bem-vindo a este canal. Esta é a nossa escola bíblica dominical. Coisa boa, podemos juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Nós estamos estudando nesse mês de abril o tema A Carta de Paulo aos Efésios, considerada a rainha das epístolas, uma mensagem maravilhosa sobre a igreja, a partir então da Carta de Paulo aos Efésios. Nós já vimos em duas aulas passadas acerca da introdução, como Paulo se apresenta, como Paulo faz a sua saudação, como ele deseja que os irmãos estejam. E já vimos também na semana passada acerca das bênçãos, de toda sorte de bênção nas regiões celestiais que o apóstolo Paulo fala ainda no capítulo 1. Nós vamos continuar no capítulo 1, porque agora vamos completá-lo com o tema ainda é a vida nova, né? Vimos na semana passada a questão da toda sorte de bênção nas regiões celestiais, a bênção completa, e agora nós vamos ver a partir do versículo 15 ao versículo 23, portanto o final do capítulo 1, acerca do tema uma oração por conhecimento. Uma oração por pleno conhecimento. É essa a oração que Paulo faz no final do primeiro capítulo da Epístola aos Efésios. É um capítulo maravilhoso, é uma parte final do capítulo maravilhoso, onde nós podemos aprender sobre essa oração do apóstolo Paulo, que tem um conteúdo riquíssimo para todos nós. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu nele, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome, que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esta é mais uma passagem maravilhosa dessa epístola, quando o apóstolo Paulo ora pedindo a Deus Pai que os irmãos de Éfeso tivessem um pleno conhecimento. Eles já conheciam, como todos os cristãos já conhecem acerca da verdade de Deus, acerca do Evangelho. Mas Paulo aqui ora para que esse conhecimento seja cada vez maior, seja progressivo, seja um pleno conhecimento. E aí na introdução que ele faz, antes de fazer menção dessa oração, ele diz: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então Paulo aqui faz menção de duas coisas importantes na vida dos cristãos de Éfeso e que também devem ser fundamentais para identificar um verdadeiro cristão, a igreja, né, aqui em Éfeso, como também nos dias de hoje. Ele faz menção da fé e do amor para com o Senhor Jesus. Os cristãos verdadeiros, os cristãos de Éfeso, são aqueles que tinham fé em Jesus e são aqueles que têm amor para com todos os santos. Duas marcas do verdadeiro cristão: a fé em Jesus, a confiança em Jesus, faz um verdadeiro seguidor de Jesus, faz desta pessoa
uma seguidora, um discípulo, um aprendiz de Jesus, uma igreja, né? E também o amor para com todos os santos. Não somente ter fé em Jesus, mas também amar os santos, amar a sua igreja, amar a comunhão dos irmãos. Ninguém pode dizer que é um cristão se só tem fé em Jesus. É preciso ter amor para com os santos. Ninguém pode dizer que é igreja se tem amor para com os santos, mas não tem fé em Jesus. Portanto, essas duas características se complementam e são fundamentais para identificar a verdadeira igreja, para identificar o verdadeiro discípulo. E isso Paulo faz questão de mencionar: a fé em Jesus e o amor para com os santos. Mas ele diz mais: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Então Paulo, no versículo 16, ele diz assim: não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então é uma oração de gratidão. Ele dá graças ao Senhor pelos cristãos de Éfeso. A oração cristã também sempre deve estar marcada pela gratidão a Deus. Então Paulo se lembra dos cristãos de Éfeso e o que ele faz? Ele dá graças a Deus. A oração dele é uma oração de gratidão e ele faz menção destes cristãos de Éfeso em suas orações, pelo fato de eles terem fé no Senhor Jesus, pelo fato de eles terem amor para com os santos. E aí Paulo também faz menção de que este Deus, o qual ele está orando pelos cristãos de Éfeso, conceda a estes irmãos espírito de sabedoria e revelação. Duas coisas também fundamentais, porque nessa oração que Paulo vai fazer e nesses pedidos que Paulo vai fazer, ele faz questão de dizer que Deus conceda a eles espírito de sabedoria e também espírito de revelação, fundamentais para a compreensão, para o conhecimento, do qual Paulo vai orar, né? E nós vamos ver as três coisas que Paulo vai orar nessa questão do pleno conhecimento, mas ele coloca logo essa palavra introdutória: que Deus lhes conceda espírito de sabedoria. Sim, porque para ter o pleno conhecimento, para progredir no conhecimento de Deus e da verdade de Deus, é preciso espírito de sabedoria. É preciso a sabedoria que vem de Deus. Por isso Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. E aqui Paulo está pedindo a Deus: dê espírito de sabedoria para os cristãos de Éfeso, para ter o pleno conhecimento, né, acerca da verdade. E Paulo também diz que Deus conceda a eles espírito de revelação. Não somente a sabedoria é fundamental, mas a revelação, né? A revelação é a ideia de que Deus está dando a este ser humano, dando a esse cristão, dando a essa cristã, dando a essa pessoa a revelação para que ele compreenda a verdade do Evangelho. Jesus disse para Pedro, né, ali em Cesareia, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a chamada famosa confissão de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então a confissão de Pedro foi uma revelação. Daí que Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, diz que ora a Deus para que Deus lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. É preciso Deus revelar a sua verdade cada vez mais para que aqueles cristãos compreendam e tenham pleno conhecimento dessa verdade. E aí então Paulo diz no versículo 17, no final: no pleno conhecimento dele. Então essa oração paulina pelos cristãos de Éfeso é para que eles tenham pleno conhecimento. É para que eles progridem, né, possam progredir no conhecimento. Como é fundamental?
porque hoje em dia há muitos cristãos nanicos no conhecimento. Há muitos cristãos analfabetos no conhecimento. E aqui Paulo está dizendo que vocês têm o espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento dele, para que vocês venham a progredir no pleno conhecimento de Deus e da verdade revelada, em Deus e no Evangelho. Então, feito isso, Paulo então vai fazer menção, que esse pleno conhecimento de Deus deve se dar sobre 3 dimensões, sobre 3 questões fundamentais, que estão todas as 3 no versículo 18. Mas nós vamos aí avançar até o versículo 23. Mas Paulo faz menção a 3 questões fundamentais que ele ora para que esses cristãos tenham pleno conhecimento. Ele diz no versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Aí vai o primeiro. Qual a esperança do seu chamamento? Então a primeira questão que Paulo coloca, que os cristãos de Éfeso tenham pleno conhecimento, e que nós, cristãos da atualidade, também tenhamos pleno conhecimento, é acerca da esperança do nosso chamamento, ou a esperança do chamamento de Deus. Karl Barth é um teólogo famoso, reformado, que dizia que na Bíblia não há relato de conversões, mas apenas de chamados. Todo cristão é um chamado. Todo cristão é um vocacionado por Deus. Daí que algumas traduções traduzem esse verso como: para saberes qual é a esperança do seu chamado, da sua vocação. Todos nós fomos vocacionados. E a nossa vocação é algo grandioso, do qual nós precisamos crescer no pleno conhecimento dessa esperança do nosso chamamento. Sim, porque nós somos chamados, vocacionados, para sermos de Cristo. Isso é algo glorioso, isso é algo tremendo. Em Romanos capítulo 1, no versículo 6, Paulo fala acerca disso. Romanos 1,6, ele diz assim: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, vocacionados para serdes de Jesus Cristo. Todo cristão, todo discípulo de Jesus é chamado para ser de Jesus, para pertencer a Jesus. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Jesus. Nós somos um povo chamado pelo seu nome, cristãos. Nós somos de Jesus. Olha que esperança, da nossa vocação, que riqueza gloriosa da nossa vocação. Paulo está dizendo que nós somos chamados para sermos de Cristo. Nós somos o povo de Cristo. Essa é a nossa vocação maior. Somos igreja, somos povo de Deus, somos povo que pertence a Jesus de Nazaré. E essa é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade, porque levamos o nome de Cristo para onde formos. Mas a esperança do nosso chamamento, da nossa vocação, não somente para sermos de Cristo, mas é também para sermos santos. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, Paulo fala acerca disso. Ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então nós fomos chamados para sermos santos. Nós somos santos posicionalmente, já temos a posição, mas somos santos também e devemos ser santificados. E a palavra santo, a ideia aí é de separação. Então nós fomos vocacionados para sermos santos, para dignificarmos a Deus através de uma vida separada, de uma vida que o glorifique, que o honre, que o dignifique. Então é uma grande responsabilidade, mas é também uma grande esperança do nosso chamamento em Deus,
Porque nós fomos separados, vocacionados para sermos separados para viver para Deus. Uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida de ética, uma vida de coerência com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vivenciamos. Então a santidade aí também é uma vocação. E aí nós, quando temos essa compreensão, os mandamentos de Deus não são penosos, como diz a Bíblia lá na sua primeira epístola de João, né? Porque nós temos prazer em cumprir a vontade de Deus, porque somos santos, separados para isso. É uma vocação que nós recebemos da parte do Senhor. Mas também a esperança do nosso chamamento em Deus é também para sermos livres. Olha que coisa maravilhosa. Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 1, Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. E no versículo 13, ele diz ainda, fazendo referência à vocação: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós fomos vocacionados, chamados em Cristo para a liberdade. Fomos livres, fomos libertos. Nós estávamos escravos do pecado, vivíamos segundo o curso deste mundo. Mas Deus em Cristo nos vocacionou, nos chamou para a liberdade. A liberdade que é um ideal humano, né? Tão cobiçado, tão querido, tão celebrado. Poetas e mais poetas celebram a liberdade, mas a liberdade verdadeira só é experimentada por aquele que conhece a Cristo e que tem consciência dessa sua vocação, desse seu chamamento. Fomos chamados à liberdade. Paulo diz aqui: fostes chamados à liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Né? Então é algo tremendo que nós devemos nos alegrar e ter esse pleno conhecimento da esperança do nosso chamamento. Nós fomos chamados para sermos de Jesus, para sermos santos e para sermos livres. Essa então é a primeira questão que Paulo coloca lá, né, na sua oração, quando ele roga para que nós tenhamos o pleno conhecimento dele. Mas há uma segunda questão, ainda no versículo 18. Qual é a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Olha que Paulo aqui, ele não tem, né, palavras para descrever, ele usa aí superlativos, né? A riqueza da glória da sua herança nos santos. A glória já é algo glorioso, já é algo magnífico, mas Paulo diz, olha, há uma riqueza da glória da sua herança. Então a glória da herança de Deus nos santos. Todo aquele que é cristão tem então a riqueza da glória de herança. E aí alguns comentaristas colocam essa herança, é herança de Deus, no sentido de que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, mas que nós somos propriedade do Senhor, herança de Deus, ou como alguns outros comentaristas colocam, que nós somos herdeiros, então que nós vamos herdar coisas gloriosas. E aí a maioria dos comentaristas seguem mais essa segunda linha, essa segunda interpretação. Martin Lloyd Jones é um deles, né, quando comenta a epístola aos Efésios, num livro intitulado Supremo Propósito de Deus. Ele defende isso. John Stott também, que também comenta a epístola aos Efésios. E nós também preferimos essa segunda interpretação, que aqui Paulo está colocando, que eles oram para que os irmãos tenham pleno conhecimento da riqueza da sua herança, né, da glória da herança dos santos.
nós temos uma herança gloriosa. Nós tomaremos posse dessa herança no futuro. Enquanto que a esperança do nosso chamamento em Deus tratava mais da questão, aí do passado, da experiência do passado, a glória da herança de Deus nos santos, ela vislumbra mais o futuro. E aí Paulo está orando para que os irmãos tenham esse pleno conhecimento disso, e a convicção disso, de que há reservada no céu uma herança gloriosa para todo aquele que é cristão, para todo aquele que é seguidor de Jesus. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 4, Pedro diz assim, versículo 3 e 4, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. O que é que Paulo está dizendo? E aqui Pedro complementa: há sim uma herança gloriosa para todos os santos, para todos os cristãos, reservada nos céus. Ela é incorruptível, ela é sem mácula, é imacessível. Faltam-nos palavras, a nossa linguagem humana ela é muito limitada para descrever essa herança. Mas aqui Pedro diz, ela é incorruptível, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ela é inacessível. Então é essa herança que foi reservada, que está reservada nos céus para os santos, para todos aqueles que creem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem reservado para todos quanto amam. Deus tem preparado coisas gloriosas, é uma herança incorruptível, reservada nos céus para todos que o amam em Cristo Jesus. E faltam-nos palavras para descrever essa herança. A linguagem humana ela é limitada e Deus não permitiu que fosse descrito com mais detalhes essa herança, até porque nós não suportaríamos. E a nossa linguagem humana limitada não tem condição de descrever algo tão glorioso. Daí a linguagem paulina lá em Efésios é a riqueza da glória, da herança dos santos em Cristo Jesus. Isso basta-nos para a gente regozijar e estar cheio de esperança e está buscando em Deus cada vez mais a plena convicção e o pleno conhecimento dessa glória da herança de Deus. Mas Paulo diz mais: a glória da herança de Deus também é uma comunhão plena. Primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então a nossa herança não somente está reservada nos céus, mas aqui nesse texto de João, há ainda um outro vislumbre dessa herança. É que nós seremos transformados e viveremos uma comunhão plena com Jesus. Hoje somos filhos de Deus, mas, diz o texto, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Haverá uma transformação total em nosso ser, de tal modo que nós estaremos em plena comunhão com Jesus e nós seremos semelhantes a Ele. Isso é algo inimaginável para a nossa mente tão finita. Que herança gloriosa! Que coisa mais tremenda nós obteremos na eternidade, de sermos semelhantes a Jesus, de estarmos em comunhão plena com o Senhor. Alguém já disse, e é muito certo,
de que o céu é Jesus. Até o hino, o hino do cantor cristão, diz assim, né? Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu para mim. Só isso será céu para mim. Só isso será céu para mim. Eu sei que o bem-vindo dele eu hei de escutar. Só isso será céu para mim. O céu é Cristo. Só em contemplarmos o Senhor, só em sermos transformados, estamos em plena comunhão com Ele. Esta é uma herança inimaginável, gloriosa, é uma herança rica que todo aquele que crê vai obtê-la um dia em Cristo Jesus. Mas essa herança, não continuando a nossa questão aqui da glória da herança de Deus, nós podemos ver que em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, também o versículo 16 e 17, nos mostra uma grande multidão diante de Deus na eternidade, num gozo eternal. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz: depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. O que essa multidão estava fazendo? Glorificando a Deus, numa comunhão plena com o Eterno e também uns com os outros, gente de todas as tribos, povos e nações. Há um gozo eternal, do qual o versículo 16 e 17 diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então é um gozo eternal que todo cristão haverá de ter, haverá de desfrutar, haverá de experimentar na eternidade, em comunhão com todos os remidos, todos os salvos, onde Deus estará, em plena comunhão conosco, onde nós estaremos desfrutando de todo esse gozo eternal. Nós não temos ideia, nós não temos como descrever isso em minúcias, mas na linguagem simbólica do Apocalipse, como na linguagem do apóstolo Paulo, na oração aos Efésios, é uma riqueza da glória da herança dos santos. Isso é algo glorioso. Mas vamos continuar. E agora, Paulo ainda faz uma oração pedindo, ainda no versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então a oração de Paulo, pelo pleno conhecimento dos cristãos em Éfeso, era não somente, como vimos, para que eles tivessem o pleno conhecimento da esperança da sua vocação, do seu chamamento, para que eles tivessem a noção da riqueza, da glória e da sua herança dos santos, e por último, a suprema grandeza do seu poder. Mais uma vez, Paulo aqui usa desse adjetivo para mostrar que há um poder disponível a todo seguidor de Jesus. E ele diz que qual a suprema grandeza do seu poder. Há um poder de Deus que é grande, que é supremo e que está à disposição de todo cristão. E aí Paulo ora para que eles tenham pleno conhecimento disso e que essa seja uma experiência progressiva na vida destes cristãos. Como Deus manifestou esta suprema grandeza do seu poder? Primeiro, ressuscitando Jesus. Paulo diz isso ainda aqui no versículo 20. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Alguém já disse que a maior manifestação do poder de Deus no Antigo Testamento foi a abertura do Mar Vermelho, ali com Moisés e os israelitas saindo do Egito.
Mas a maior manifestação do poder de Deus no Novo Testamento foi na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Sim, porque a partir da ressurreição de Jesus dentre os mortos, Deus fez ali uma nova criação. Todo aquele que crê em Cristo faz parte dessa nova criação. Paulo diz isso, né? Lá em Coríntios, capítulo 5, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás. Então a suprema manifestação do poder de Deus se deu na ressurreição de Jesus. E aí em Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, Paulo diz aos cristãos de Filipos, ele diz assim: para o conhecer, que eu quero conhecer mais Jesus e o poder da sua ressurreição. Veja que a ressurreição é algo tão grandioso que Paulo diz lá aos cristãos de Filipos que ele queria conhecer mais e experimentar mais o poder da sua ressurreição. E ele ora pelos cristãos em Éfeso para que eles experimentem esse poder, a suprema grandeza do poder de Deus que foi manifesto na ressurreição de Jesus. Mas esse supremo poder também foi manifesto na entronização de Jesus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 20. E fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então Deus fez com que Cristo assentasse nos lugares celestiais. Paulo vai dizer, né, uma passagem lá: grande é o mistério da piedade, né? Porque ele foi manifestado na carne, crido no mundo, né, e recebido na glória. E Paulo também diz lá a Timóteo, né, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então Jesus, como homem, assentou-se na glória celestial. Claro, com um corpo glorioso, né, ressuscitado dentre os mortos. E essa também foi uma manifestação do poder de Deus, porque Jesus foi entronizado. Ele assentou-se na glória ao lado de Deus e ele está dominando sobre todo o principado e potestade. Por isso que diz o versículo 21, acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. É algo assim tremendo, Paulo dizer que não importa o nome que possa surgir no mundo, na história humana, nenhum nome é mais glorioso, é mais poderoso do que Jesus, do que Jesus Cristo de Nazaré. Porque este nome, esta pessoa, Jesus, este homem, podemos também assim usar, foi entronizado nos céus. Esse é um poder glorioso. O próprio Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O Salmo 110, o Salmo de número 110, versículo 1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso é Deus falando a Jesus. E aí, de fato, o Senhor assentou-se à direita de Deus e todos os seus inimigos estão sendo postos na história aos seus pés. Todos aqueles que se insurgiram contra Jesus estão morrendo, estão mortos e um dia ressuscitarão para reconhecer: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é poder, poder que foi dado a Jesus, entronizar-se ao lado de Deus. Mas Paulo termina dizendo lá aos cristãos de Éfeso que esse poder grandioso dado a Jesus, que os cristãos deveriam conhecer, ele também se manifestou. Daí, queridos, que a terceira questão que Paulo coloca aqui como motivo da oração para que os cristãos de Éfeso tenham pleno conhecimento é que essa grandeza do poder de Deus se manifestou também
fazendo Jesus ser o cabeça da igreja. Jesus é o líder, é a autoridade maior da sua igreja, ele é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então Paulo diz isso, quando no final ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é a autoridade, é o cabeça, é o líder da igreja. Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, Paulo também diz assim: ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas dê a primazia. Jesus tem a primazia, ele é o primeiro, ele é a autoridade, ele é o cabeça, ele é o líder da igreja e a igreja é o seu corpo. A igreja tem um líder maior. Este líder maior não é o pastor, não é o bispo, não é o papa, não é o monsenhor, não é o cardeal. O líder é Jesus. A autoridade, a referência, o cabeça é Cristo Jesus. E esta foi uma manifestação do poder de Deus, porque Deus fez com que Jesus fosse o líder, a cabeça da igreja. E aí Paulo ora para que os cristãos tenham pleno conhecimento dessa verdade, que eles possam progredir nessa verdade de que há uma grandeza, suprema grandeza do poder de Deus manifesta no fato de que Jesus é o cabeça da igreja. Então esse é o poder disponível para a sua igreja, para o seu povo, para os cristãos, para aqueles que servem a Deus. Vamos terminar então. Vamos terminar concluindo essa nossa reflexão, esse nosso estudo, entendendo que aqui Paulo coloca para nós algo que deve gerar em nós algumas reações. Primeiro, a busca do conhecimento. Esse é o motivo da oração de Paulo, para que nós tenhamos pleno conhecimento, para que nós venhamos a progredir no conhecimento acerca de Deus, acerca da verdade do Evangelho. E também isso deve gerar em nós uma profunda gratidão. Afinal, está disponível para nós a grandeza do poder de Deus, a esperança do nosso chamamento. E como vimos, também no texto, a riqueza da glória da herança dos santos. É algo maravilhoso, é algo inimaginável, do qual Deus disponibilizou para nós e que Paulo ora para que nós tenhamos pleno conhecimento. Isso deve gerar em nós não só conhecimento, mas gratidão. Devemos buscar cada vez mais conhecer essas verdades, mas devemos também agradecer cada vez mais esse santo privilégio que Deus dá a cada um de nós de conhecermos, de experimentarmos a esperança do chamamento, a riqueza da glória e da herança dos santos. E como diz esse texto também, a suprema grandeza do poder de Deus. Isso, por último, deve gerar em nós regozijo, alegria, gozo, satisfação, pelo fato de que a nós está disponível tudo isso, a nós, a todos aqueles que creem. Que coisa gloriosa, cristão! Nós podemos ter conhecimento, nós podemos agradecer, nós podemos nos regozijar diante de Deus por tudo isso. Deus abençoe a todos, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Deus abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima. Amém.